Abra sua Bíblia em dois textos, um versículo bem conhecido em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. Quem já não ouviu mensagem sobre esse tema, ou sobre esse versículo, mas eu quero falar alguma coisa. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Provérbios 29, 2 diz: Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Em outra tradução: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio, perverso, governa, o povo geme. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pelo povo que veio ao templo nessa noite. Te agradecemos por ver a igreja superlotada, mesmo alguns, quem sabe, sem combustível, mas conseguiram chegar ao templo. Te louvamos por tudo aquilo que ouvimos, pelas vitórias, e que esta palavra venha nos confrontar, para também com alegria participarmos da Santa Ceia, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Que ele está sentado. Meus queridos, a não ser por motivo justificado, você venha se locomover. Caso contrário, permaneça com sua atenção. Há uma palavra de Deus no seu coração. Baseado nesses dois textos, eu quero falar nesta noite sobre como agir no meio de situações de crise. Como agir no meio de situações de crise. Meus queridos, as tragédias, as crises, as tristezas de vermos caos em nossa volta, tudo isso é muito doloroso. Mas quase sempre, esses momentos complicados na vida escondem oportunidades para grandes encontros com Deus e sua bondade. Encontros esses que poderão transformar todo o teu futuro, a tua vida, os teus negócios, a tua casa. O profeta Isaías, ele descreve com as suas próprias palavras o encontro pessoal que ele teve com Deus, quando ele estava enfrentando uma das maiores turbulências na sua vida como profeta. Um dos momentos mais negros da história de Judá. Uma grande verdade.
é que as pessoas raramente encontram com Deus quando parece o caminho é fácil, quando o vento está soprando a favor. Na hora da bonança, na hora da prosperidade, nesta hora, parece que o ser humano não se volta a buscar a Deus como deveria. Parece que nesta hora o ser humano não sente a necessidade de viver uma vida de intimidade com os céus. Nós vemos que o próprio profeta Isaías, ele resolveu ir ao templo, e ele resolveu buscar a Deus para ter um encontro íntimo com o Senhor, quando ele olhou para o seu lado, e ele viu o caos, e ele viu a situação complexa e complicada da nação de Judá. Meus irmãos, o lugar onde a maioria das pessoas encontra Deus, não deveria ser assim, mas normalmente é assim. Parece que é nas horas das amarguras, do choro, das lágrimas, das aflições, das decepções, das lutas, na hora das provas e frustrações da vida. Parece que é nesse momento que, embora as pessoas se encontram, muitas vezes nessa hora fragilizada, alquebradas, cheias de solidões, mas nessa hora, elas, mesmo sem força, mesmo cheias de decepções, clamam ao Senhor, e Deus, pela sua misericórdia, Ele responde, porque Deus começa a trabalhar, é quando o povo começa a clamar por Ele. Aonde houver um clamor a Deus, aonde houver um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus vai derramar da sua graça, Deus vai derramar da sua misericórdia. Exatamente nesta hora, é a hora que Deus vem para abençoar as vidas. E eu quero dizer, não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei como que esta crise que se abateu sobre o Brasil atingiu os teus negócios, a tua família, a tua vida, a firma onde você trabalha, e eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas uma coisa eu sei: se você clamar ao Senhor, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, eu estava analisando que existe um grande paralelo entre a crise de Judá, vivenciada pelo profeta Isaías, com a crise que o Brasil está vivendo. Judá vivia numa crise interna, tal qual o nosso querido Brasil está vivendo. O orgulho dominava o reino de Judá. Os reis que subiam no trono provocavam a ira do Senhor. O povo vivia em rebeldia e na idolatria do pecado. A crise nacional na terra de Judá era profunda, pois não havia temor no coração do povo. Cada um fazia o que bem imaginava, o que bem pensava. Os próprios reis que subiam no trono levavam o povo para a idolatria, e assim a miséria e a escravidão vinha sobre Judá. Em nossa querida pátria brasileira, em nossa querida terra verde e amarela, não é muito diferente. Existe uma grande conexão com o que se passa no Brasil, com o que acontecia lá no reino de Judá. Nossos governantes, na maioria, não conhecem a Deus
e não levam a palavra de Deus a sério. Na maioria dos nossos governantes, os mesmos têm uma vida moral reprovável, vivem cheios de esquemas para mentir, para enganar o povo, para fraudar os cofres públicos e para viver uma vida bem longe do que se promete numa campanha. Estamos há muito tempo vendo um batalhão de homens inescrupulosos que estão no governo e só pensam em ganhar vantagens financeiras. E tudo que eles fazem são pensando apenas nele. Os cofres públicos têm sido solapados por muitos desses homens que nunca deveriam ter chegado ao poder. A Bíblia sempre tem a palavra final. E a Bíblia Sagrada diz em Provérbios que lemos: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio está no poder, o povo geme. E quando a Bíblia diz quando o justo governa, o justo é quem passou pelo lavar, pelo regenerar sua vida pelo poder do Espírito Santo. Justo é quem foi resgatado do império do mal e tem sua vida lavada no sangue de Jesus Cristo. Justo é quem tem temor a Deus e desfruta de uma vida em Cristo Jesus. Justo é quem tem compromisso com Deus e a sua palavra. Justo são todos políticos que creem no poder, na imutabilidade e na eficácia da palavra de Deus. Justo é aqueles que lutam por uma sociedade de paz, uma sociedade justa. Justo é aquele político que é comprometido com a ética, com a verdade, e sabe que a política é a arte de realizar o bem comum na sociedade. Que Deus possa iluminar nossa sociedade, que Deus possa iluminar nossa nação brasileira, que Deus possa iluminar nosso povo crente, nosso pessoal que teme a Deus, para saber votar e colocar pessoas justas no governo. O Brasil está nesse caos, porque sempre está colhendo o resultado de se colocar pessoas erradas no poder. É o resultado em votar em pessoas populistas, mas que quebraram essa nação com suas corrupções, mentira e enganos e farsa sem limites. Em Judá, a crise externa se agravava, porque os governantes daquela época faziam alianças com reinos que Deus detestava, por causa das práticas pecaminosas de outros reinos, e Judá ia lá fazer alianças com esses governos. Em vez de Judá se humilhar, pedir perdão, eles foram pedir socorro à Síria, foram pedir socorro ao Egito, e a Síria veio e escravizou Judá. Externamente tem sido isso que tem acontecido com a nossa querida pátria brasileira. As alianças são com governos que escravizam o seu povo lá na sua terra, e muitas alianças que o Brasil fez com alguns países que estão escravizando, e o povo em outros países estão vivendo na miséria, e o Brasil aplaude esses governos. Muitos acordos são com países que lutam e querem ver Israel eliminado da face da terra. Esses países são elogiados pelos nossos governantes, enquanto o Brasil vai se tornando a sua diplomacia,
através da sua diplomacia, inimigo de Israel, isso sempre terá consequências. Porque a Bíblia diz em Gênesis 12 e 3, aqueles que abençoar, eu abençoarei, mas aqueles que maldizerem Israel, a descendência de Abraão, serão malditos. E a nossa nação, através dos nossos governos, tem realmente feito alianças com o povo, com nações que querem eliminar Israel da face da terra. E o Brasil, os nossos governantes, em resumo, sempre estão votando contra Israel. Isso tem consequência. A Bíblia diz: aqueles que abençoar serão abençoados, mas aqueles que amaldiçoar Israel serão amaldiçoados. E nós estamos vivendo embaixo de maldição por causa do nosso governo. Mas tem um povo que ora por Israel, tem um povo que ora pela paz de Jerusalém, tem um povo que não se dobra e está aí fazendo a diferença. Em alguns casos, a diplomacia internacional brasileira tem sido um verdadeiro fiasco. E o mundo lá fora conhece o Brasil como o país do jeitinho, como o país da malandragem, aquele jeitinho imoral, inescrupuloso e cheio de mentiras e enganos. Infelizmente, o Brasil se tornou um país perigoso para se visitar. E muitas vezes, alguns países, alguns governos recomendam os seus cidadãos a não visitar o Brasil, por causa da violência urbana que está em níveis alarmantes, insuportáveis. Infelizmente, para um grupo de pessoas, que cada dia parece que esse grupo vai aumentando rapidamente, a vida do ser humano não tem nenhum valor. Tiro a vida de pessoas inocentes por banalidade. Se matam, antigamente dizia que se matava por um par de tênis, agora nem mais par de tênis. Só se você levantar a mão meio rápido, você já pode morrer. Que país é esse? O Brasil é o país das crises econômicas. Isso porque os governantes nunca fazem as lições de casa, sempre gastam mais do que arrecadam. Os impostos que Judá pagava, ora para o rei da Síria, ora para o rei do Egito, era abusivo e deixava a população fragilizada financeiramente. Judá estava na miséria por causa dos pesados impostos. Você conhece um país que também os impostos são abusivos? Existe um grande paralelo com o Brasil. Os impostos são abusivos e as aplicações são duvidosas, os resultados são questionados. Nós estamos numa BR de 70 quilômetros, não é isso? Para ser realizado, já passou 10 anos e ainda não saiu a duplicação da 470, e vai mais 5 anos e quem sabe não vai sair. O que é isso? Eu sei que dá uma indignação, mas eu vejo que Judá também estava assim. E o Brasil parece que estão copiando o que acontecia em Judá. Em Judá, como no Brasil, o povo trabalhava, mas os lucros se esvaíam pela pesada carga de tributos. As leis decretadas em Judá eram injustas e tiravam o direito dos aflitos. Parece que o Brasil está copiando tudo o que aconteceu no reino de Judá de ruim. Nossa economia está doente. Nossa moeda não está valendo nada diante do dólar, do euro, da libra e de outras economias. O desemprego é algo assustador nesta nação. A política de nosso país se resume nas palavras do jornalista Boris Casoy: isso é uma vergonha.
Vivemos a trágica descoberta dos mensalões, a descoberta de um poço sem fim da Lava Jato, e cada dia que passa, novas descobertas de corrupções, e ainda tem gente que diz, não, Lava Jato foi coisa inventada. Inventada. São milhões e bilhões que já foram devolvidos. Por que eles devolveram? Devolveram porque roubaram. Milhões e bilhões são desviados para os paraísos fiscais e para enriquecimento imoral de homens e mulheres que deveriam governar para abençoar o povo, mas governam pensando em tirar proveito do povo. A crise moral desse país tem solopado os bons costumes da nossa nação, como em Judá. Judá estava mergulhado em leis injustas, inverteram os valores morais e mergulharam na imoralidade. É o retrato da nossa querida nação. Os valores morais são pisoteados, as leis são injustas, há um mar de lama de corrupção, imoralidade em quase todos os setores da sociedade. E tudo isso tem chegado a níveis insuportáveis. As drogas, o narcotráfico, ditam leis no submundo do crime. A desonestidade, a mentira, o engano, a violência, a sensualidade desenfreada, a imoralidade, a prostituição e outros males têm feito os estragos inimagináveis em nossa nação. A violência parece que não tem controle. Os movimentos contrários à palavra de Deus crescem em nossa nação. Encontro um terreno fértil e defende as coisas mais banais possíveis. De nós termos deputados defendendo que o homem tem que ter relação com o animal, que o homem tem que ter relação com criança. A bestialidade na mente de alguns deputados. O povo tem votado nesses homens. Os valores estão sendo trocados. As crianças, os adolescentes, os jovens não estão tendo mais nenhum referencial sólido para construir um caráter que venham fazer deles alguém que venha trazer alegria. Infelizmente, não é só a crise moral que tem atingido o nosso país e até tem tentado entrar dentro das igrejas com os divórcios, com a prostituição, com o adultério. Tem sido um nojo, mas a minha alma geme, porque eu vejo que essa nação também está em crise, e aqui é o fator preponderante, essa nação está em crise espiritual. A crise espiritual é pior do que a crise econômica. Porque a crise espiritual, ela traz a consequência econômica. E nós estamos vivendo uma crise espiritual nessa nação. Há uma rebeldia instalada na vida e no coração de muitos crentes, que não querem mais obedecer os pastores, que se acham dono do seu nariz. O profeta dizia: o boi conhece o seu dono, mas Judá não conhece o seu Deus. Tem muitos crentes assim, não conhece mais o seu Deus. Não está sendo diferente o nosso Brasil de Judá, pois estamos vendo uma multidão de pessoas vindo para as igrejas, mas não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a sua palavra.
Estamos vivendo uma geração bastante fragilizada na sua fé e na sua intimidade com Deus. Vivemos situações complexas em nossa nação, porque aquele pequeno grupo de crentes, nos primeiros 60 anos do século passado, que era o exemplo de fé, de vida moral, exemplo de integridade, de lealdade, de fidelidade, isso em todos os sentidos, isso em todos os lugares que eles chegavam, com pequenas exceções, aquele pequeno grupo que era apedrejado por ser crente, que era taxado de povinho, de iletrado, de ignorante, a maioria desses já foram para o céu. A igreja cresceu, o povo se tornou uma multidão essa que lota ruas, que agora as próprias TV mostram, como quinta-feira, mais de 2 milhões de crentes na marcha para Jesus ali em São Paulo. Amém por isso. Tudo é muito bom. Mas, na mesma medida que nós crescemos, está faltando testemunho de lealdade. Está faltando integridade. A fé de muitos se fragilizou e se perdeu. E a intimidade com Deus está muito aquém daquilo que deveria ser. Por tudo isso, nós estamos vivendo uma era de crise de valores, crise financeira, crise moral, crise religiosa, crise do judiciário, crise na política, crise conjugal, crise no casamento, crise de identidade, crise educacional e tantas crises que têm perturbado esta nação. Mas, sem dúvida alguma, as consequências dessa crise têm sido por causa do temor a Deus. Uma sociedade que brinca com o sagrado. Uma sociedade que perdeu os limites da moralidade. Sem dúvida, vai colher o que está plantando. E a nossa nação está colhendo coisas amargas. Eu sei que essa mensagem está te confrontando. Não é mensagem de muitos aleluias, mas é para você pensar. No meio de todo esse vendaval, no meio de toda essa turbulência, precisamos saber e ter convicção que Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda está olhando para nós. Com todo esse vendaval, nós precisamos ter convicção que Deus está no trono. Não importa as crises, Deus está no trono. A maior necessidade da igreja é saber que Deus está no trono. Quem é que está no trono do teu coração? Quem é que está no trono da tua vida? O momento lá em Judá era de luto, era de vacância nacional. O trono de Judá estava vazio, era um caos e ninguém tinha controle de mais nada. O rei havia morrido, mas eu quero dizer que Deus não morreu. O trono de Deus nunca esteve e nunca estará vazio. Sempre está ocupado pelo Rei dos Reis. Deus está com o controle de tudo nas suas mãos. Deus nunca perdeu o controle da história, da humanidade e das coisas. Deus nunca perdeu o controle dessa nação brasileira. Deus nunca perdeu o controle da história das famílias, da igreja e da tua vida. A igreja precisa ter uma visão mais profunda da presença de Deus.
Muitos crentes têm perdido essa sensibilidade da presença de Deus, têm perdido esse time, esse tempo de adorar, de mergulhar numa intimidade mais profunda com os céus. Muitos não sentem a necessidade de ter reverência na casa do Senhor. Temos que nos preparar, meus irmãos, para entrar na casa do Senhor e para sair da casa do Senhor. Isaías, no meio do caos, ele olhou para todo lado. E a situação era tão complexa. E naquela hora, ele fez a coisa que você fez nessa noite. Ele disse: eu vou para o templo. Eu vou para o templo. No meio do caos, Isaías disse, tomou a decisão certa: eu vou para o templo. E quando ele chegou no templo, ele viu quem estava no trono. Ele viu quem estava no trono. Você está vendo quem está no trono? Deus está no trono dessa igreja, irmãos. Essa igreja não é de pastor Newton, de pastor Lediel. Essa igreja é de Jesus. É Ele que está no trono da igreja. Embora alguns querem ser dono da igreja, mas que Deus repreenda estes, porque o dono da igreja, o dono da Assembleia de Deus, o dono dessa igreja é Deus, é Deus, é Deus. E se alguém tirar Deus do trono, vai cair, vai se esborrachar, vai realmente ficar no nada, porque Deus não reparte a sua glória com outro. Temos que ter a percepção da presença de Deus em nosso meio. Você tem essa percepção? Quando você vem aos cultos, você tem a percepção que Deus está aqui? Ou você não tem mais essa percepção? Meu querido, Isaías, ele soube chegar, mas ele soube sair do templo. Ele saiu do templo dizendo: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. A minha alma chora, a minha alma clama, para que os crentes, ao sair do templo, saiam dizendo: Senhor, tivemos um encontro contigo. Porque muitos têm encontro com amigos, não é errado, têm encontros com tanta gente, não é errado, mas o mais importante, eles não têm encontro com Deus, com Deus, com Deus. Quem transforma a tua vida é Deus. Quem transforma o teu futuro será Deus. Quem vai transformar o teu casamento vai ser Deus. Você pode aqui se encontrar com todas as pessoas, não é pecado, mas você precisa ter primazia. Em primeiro lugar é Deus, é Deus, é Deus. Em situação adversa, nós precisamos suplicar a intervenção da misericórdia de Deus sobre nossa vida. É impossível ter a visão da glória de Deus olhando para os outros. Quando Isaías estava olhando para os outros, ele não viu a glória de Deus. Ele olhava e dizia: ai desse, ai daquele. Mas quando ele parou de olhar para os outros, e ele começou a olhar para dentro dele, ele disse: ai de mim. O problema da igreja é que muitas vezes você fica só dizendo: ai desse, ai daquele. Aquele é crente? Olha o jeito dessa pessoa, como anda, como fala, como se traz, é crente. E você fica preocupado com ele, e a glória de Deus é ofuscada na sua vida. Porque
quando você vai participar da Santa Ceia, a Bíblia diz: examine cada um a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo. Sabe por que muitos crentes vêm para a igreja e não tem encontro com Deus, não vê a glória de Deus, não sente a presença de Deus, e sai pior do que entraram? Porque chegam no templo para examinar os outros. Deus não te constituiu de juiz de ninguém. Você precisa ser juiz dos teus olhos, de você mesmo. Você, enquanto olhar para dentro de você, você vai ver que você é impuro também. Quando Isaías olhou para dentro dele, ele deu um grito e disse: eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou um homem também de impuros lábios. Mas Deus, pela sua misericórdia, pegou uma brasa viva, tocou na língua e disse: você será purificado. Deus quer tocar na tua vida, Ele quer purificar teu coração, a tua língua, essa mente, esses pensamentos que, se fossem colocados aqui numa tela, você teria vergonha de ver. Você se esconderia embaixo dos bancos, porque você deixa passar tanta coisa ruim na tua mente. Repreenda em nome do Senhor. Mas pastor, os pensamentos vêm. Eu não tenho como impedir um passarinho de voar por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir de ele fazer ninho na minha cabeça. O pensamento ruim pode chegar, mas em nome de Jesus, na mesma velocidade que chega, tem que sair em nome de Jesus. Mas você está dando trela para os pensamentos impuros. Isso tem arruinado a tua alma, tem destruído a tua fé e tem bagunçado a tua vida com Deus. Isaías só pôde ver e sentir algo profundo nos céus quando ele resolveu correr para o templo e reconhecer que era um pecador. Quando olhamos para dentro de nós, ficamos expostos às nossas misérias, às durezas do nosso coração, os nossos pecados vêm à tona, e é aí o ponto-chave que Deus começa a agir. O pecado, irmão, nas suas múltiplas formas, é o maior impedimento das bênçãos dos céus no meio da igreja. Eu pergunto sinceramente para você nessa noite, da galeria lá atrás aqui no púlpito, o pecado tem incomodado você? Ou você está dizendo: o que é pecado? O que é pecado? Pecado é você tirar os olhos de Deus e não seguir a sua palavra. Pecado é você perder o temor a Deus. Pecado é você não orar mais e não chorar na presença do Senhor. Pecado é você não ter mais aquela reverência à santidade do Senhor. Pecado é você brincar com o sagrado. Não há perdão se não houver confissão. Quantas pessoas pecam, vivem no pecado, e vivem com esse pecado escondido. Isso tem feito mal na tua alma, isso tem feito mal até na igreja, porque o pecado tem bagunçado, e pecado não confessado bagunça com tudo. Eu quero dizer, um terrível pecado é essa dureza do teu coração, de você não querer confessar suas falhas. Alguns até oram, outros até leem a Bíblia, outros até participam de todos os cultos, mas não deixam a palavra de Deus quebrantar o seu coração, não deixam a palavra de Deus trazer mudança, as mudanças necessárias na sua vida. Eu quero lhe dizer, não é hora de você ficar apontando o dedo para ninguém, ficar acusando o seu irmão. Para Deus realizar algo profundo, algo novo, impactante na tua vida, você precisa reconhecer que és pecador. Você precisa dizer: ai de mim,
ai de mim. Muitos só conseguem ter um encontro com Deus depois de sofrer muito. Você não precisa sofrer. Se humilhe perante as potentes mãos do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero dizer nessa noite que a crise do Brasil, isso é muito forte. A crise do Brasil não é só por causa do primeiro ponto da mensagem que eu falei dos maus governantes. A crise do Brasil é por causa que a igreja não está chorando e orando mais. Porque a palavra de Deus diz: se o meu povo clamar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo buscar a minha face, eu sararei a sua terra, eu sararei a sua terra. Deus não manda crise sobre o seu povo, mas Deus aproveita esses momentos tribulosos de angústia que passamos para manifestar a sua graça e para nos dar uma chacoalhada. Deus quer restaurar a vida do seu povo, para que o seu povo volte a ter relacionamento com o Espírito Santo. No meio dos ventos, no meio dos ventos contrários, no meio de ondas gigantescas que se levantavam, numa embarcação no meio do mar da Galileia, Deus interveio. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, está registrado sobre um grande temporal de ventos e ondas que estavam engolindo o barco onde estavam os discípulos. Os discípulos, no meio daquela tempestade no mar da Galileia, se esforçaram ao máximo e perceberam que seria impossível chegar do outro lado. Eles estavam naufragando, até que eles clamaram para o Mestre: Mestre, socorre. O Mestre estava ali. Eles batalharam, mas quando eles clamaram, o Mestre se levantou e disse: venta, calma, aquieta. Não adianta você só ficar xingando e só falando mal de tudo que está ao teu lado, e falando mal só do governo, embora são tantas coisas ruins que esses governos têm feito, mas alguém está do teu lado e você não está clamando. Se o meu povo clamar, se o meu povo clamar. Estamos vivendo dias difíceis. Quem sabe Deus está permitindo todo esse aperto para despertar o seu povo. As grandes intervenções de Deus, tanto na Bíblia como na história secular, aconteceram quando o povo de Deus começou a clamar. E eu quero dizer, a vitória dessa nação será quando a igreja colocar seu rosto em terra e clamar pela intervenção de Deus. Deus vai agir, porque Deus não está morto, o nosso Deus é vivo, e Ele está aqui para atender o clamor do seu povo. Israel estava escravizado, a escravidão era insuportável, estavam sobre a escravidão no Egito de uma forma implacável, eram chibatadas, era serviço que eles não suportavam mais, e quando eles não suportaram mais, eles começaram a clamar e a gemer e a pedir a intervenção, e quando eles clamaram, a Bíblia diz que o clamor daquele povo chegou até os céus. Por que o nosso clamor não tem chegado aos céus?
Por que que as nossas orações não têm chegado aos céus? Alguma coisa está errado. Não adianta apenas clamar. Você precisa sair do conformismo. Você precisa sair dessa acomodação. A igreja brasileira está muito acomodada, está muito conformada. Uma grande parte de crentes não querem mais compromisso com Deus, não querem compromisso com sua obra, não querem fazer mais nada. Vêm para a igreja apenas como um assistente, como vão num filme, e não querem mais compromisso. Uma grande parte, e até infelizmente a maior parte, não ofertam, não dizimam, não oram, não evangelizam, não tem vida com Deus, não tem testemunho de cristão. Em muitas vidas está fazendo uma frieza espiritual, porque estão se conformando com tudo, não há mais quebrantamento. Mas Deus permite muitas vezes que chegue a crise, para que o seu povo venha se arrepender dos seus pecados e clamar pela intervenção dos céus. Um clamor precisa chegar aos céus, e esse clamor tem que ser o seu, tem que ser o seu. Isaías estava antes conformado, acomodado. Ele estava lá no reino, mas no meio da dor, no meio da aflição, ele resolveu clamar. E quando ele começou a clamar, Deus interveio. Você pode estar vivendo, quem sabe, sua maior indignação, momentos de aflição, de angústia, de crise financeira, crise espiritual e outros. Mas é nesta hora que só tem uma saída: é você correr e prostrar aos pés de Cristo. Você já fez uma coisa boa, veio ao templo, mas agora você precisa prostrar aos pés de Cristo. Eu não tenho dúvida que milagres extraordinários dos céus vão acontecer nessa nação, se o povo que se chama pelo nome de Deus, pelo nome de crente, se humilharem diante dos reis e clamar pela intervenção dos céus. É claro que nós temos que saber votar, mas não deposite a tua confiança no próximo governo. Vote corretamente, mas você tem que colocar a tua confiança no Rei dos Reis. Só Deus para dar jeito nessa nação, porque essa nação já nasceu lá na sua história. Na sua história, ela já foi saqueada, e levavam as riquezas daqui para outros países, e assim o Brasil nasceu, e ele foi desenvolvendo, vendo roubo e roubando, na idolatria, nas ignorâncias espirituais, até que essa nação, pela misericórdia de Deus, passou um vento de avivamento, e Deus mudou a história dessa nação, e hoje o povo evangélico cresce. Mas a minha preocupação é que nós precisamos crescer, mas com qualidade. Precisamos de quantidade sim, mas precisamos de qualidade. Não adianta termos quantidade e não termos qualidade, os dois têm que andar junto. Crescimento e qualidade, temor a Deus, integridade, sinceridade. Lá em Judá, lá em Jerusalém, a voz de Deus quebrou o silêncio e perguntou a Isaías: a quem enviarei? A quem enviarei para mudar essa situação? Isaías respondeu favoravelmente: estou aqui para ser um fazedor de diferença no meio desse mundo que está em caos. Ele viu um mundo perdido, e ele disse: eu estou aqui para que tu possas me usar.
quero dizer para você nesta noite: o mesmo desafio de Deus cruza os séculos e chega até você. Quem pode fazer a diferença nesse mundo, nesse Brasil, que está em trevas e caos? Se não for você, quem será? Não pense que serão os nomes que estão em evidência para concorrer à presidência. Quem pode mudar essa nação é o clamor desse povo. É o clamor desse povo. É o clamor desse povo. É você dobrar os teus joelhos lá mesmo na tua casa, colocar o rosto em terra e dizer: Deus, tenha misericórdia. Eu preciso ser mais crente. Pare de brincar de ser crente. Por amor da tua alma, por amor da tua vida, pare de brincar com o sagrado. Não brinque de ser crente, sejas crente, sejas crente. Ficamos em pé nesse momento. No meio de todas as crises que aconteceu em diversos países, quando o povo se humilhou, quando o povo clamou ao Deus dos céus, houve derramamento da misericórdia de Deus, e as grandes oportunidades vindas do Senhor foram concedidas ao seu povo. No meio de todas essas crises, eu quero lhe dizer: você não pode se omitir. O que você tem feito para Deus? O que você está fazendo para a obra de Deus? O que você está fazendo para mudar o caos em tua volta? Chegou o momento de você fazer uma reavaliação na tua vida. Olhe para dentro de você. Em nome de Jesus, não cruze os braços, não se omita. Deus conta com você. Muitos, no meio da crise, abandonam a sua fé, abandonam a igreja, param de dizimar, deixam de congregar, deixam de estar na igreja, começam a duvidar das promessas e mergulham suas vidas na incredulidade e no ceticismo. Mas eu não tenho dúvida que quando olhamos em nossa volta, contemplamos o Brasil em caos. Sei que tem pessoas que são agentes do mal, agentes do inferno, querendo o pior para a nossa nação. Mas também eu creio que tem pessoas que estão começando a orar: Deus, intervenha na nossa nação. Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Exatamente aqui no templo, irmãos, é o lugar ideal para você perceber que precisa acontecer mudanças. Mudanças na tua vida, assim como aconteceu na vida do profeta Isaías. É aqui no templo o lugar exato de você render-se aos pés do Mestre e deixar Deus tocar na tua vida, purificar teu coração e deixar Deus falar com você. Corra aos pés do Senhor. Corra aos pés do Senhor. Fique atento para aquilo que Deus quer realizar. No meio de todas as crises, soa uma voz: não temas, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andar. Isaías atendeu a voz de Deus e fez a diferença. E você vai ficar só nas lamúrias, só se queixando do governo? Ou vai se juntar ao povo que resolveu clamar: Deus, intervenha. A mudança que o Brasil precisa passa pela nossa vida de oração, de intimidade com Deus.
Grave isso, irmãos. A mudança que você quer ver nessa nação tem que começar pelo povo de Deus. É você que vai decidir. Queres um Brasil melhor ou não? Tudo está nas suas mãos. Se tu queres um Brasil melhor, comece a chorar por essa nação. Sabe o que os profetas faziam, irmãos? Eles eram crentes, temente a Deus, mas eles chegavam diante de Deus e diziam: Deus, nós pecamos. Deus, nós abandonamos a Ti. Não era eles que tinham abandonado, não era eles que tinham pecado, mas eles se colocavam junto ao povo e diziam: nós temos pecado, nós temos blasfemado. E daí Deus começava a mudar a situação, e Deus começava a abençoar o povo. A bênção que Deus quer derramar sobre essa nação está nas tuas mãos, não está na mão do governo, por mais injusto que eles sejam, mas a mudança desse país está no povo de Deus. Se orarmos e buscarmos a Deus, essa crise poderá ter fim. Caso contrário, pior vai ficar. Mas tem um povo que está determinado a clamar. Tem um povo que está determinado a orar. E eu quero crer que aqui tem esse povo. Eu quero terminar dizendo: os olhos de Deus estão sobre esse recinto. Qual é a decisão da sua alma? Você vai ficar só murmurando? Você só vai ficar vendo o podre dos nossos governantes? Não. Isso aí já está estampado. Isso aí todo mundo está vendo. Nós precisamos chorar na presença do Senhor. Dizer: Deus, sara a nossa terra. Deus, sara a nossa terra. Deus, sara a nossa terra. Eu finalizo perguntando a você: qual o dia que você chorou por essa nação? Não. Eu não estou dizendo o dia que você chorou que o Brasil perdeu de 7-1. Não. Não estou dizendo que o dia que você chorou quando o Brasil não ganhou Copa. Não. Eu estou dizendo o dia que você chorou na presença de Deus, dizendo: Deus, sara a nossa terra. Deus, sara o nosso Brasil. Esse Brasil está doente. Doente em todos os sentidos. E a igreja está acomodada. E muitos até dizendo que vão tudo para o inferno. Não. É hora de nós chorarmos por essa nação. Determine no teu coração de orar e chorar por essa nação. Coloque isso na tua alma e você vai ver o que vai acontecer. Eu lhe garanto que alguma coisa vai acontecer. Vai começar a acontecer na tua vida, e da tua vida para um todo.
Eu quero orar para nós participarmos da Santa Ceia. Até quando você vai ficar com teu coração indiferente? Até quando você vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso? Você tem. Não fique indiferente. Não fique indiferente. Comece a chorar por essa nação. Pastor Cleito, chega aqui, pastor Cleito. E por que não começar a chorar agora por essa nação? Mas não é você começar a chorar dizendo: Deus, perdoa os nossos governantes, tem misericórdia deles. Não, começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso fazer a diferença e não estou fazendo. Deus, perdoa os meus pecados, porque se o povo é impuro, eu também estou no meio e muitas vezes tenho aceitado muita coisa. É isso mesmo, você pode ser melhor. E por que você não é? Você pode ser mais crente. E por que você não é? Você pode orar mais. E por que não está orando? Você pode clamar. E por que não está clamando? Eu convoco. Se você puder dobrar teu joelho, dobre aí. Se não puder, sente. E encurva-se teu corpo como humilhação perante o Senhor. Diga: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, nós entendemos a tua voz. Nós entendemos a tua voz. A sua voz é inconfundível, Senhor. Nós entendemos a tua voz. Deus, nós entendemos o que o Senhor quer fazer nesta nação. Deus, nós entendemos o que o Senhor quer fazer e entendemos que começa por nós. Joelhos se dobram aqui esta noite, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, compreendemos que a posição em que a igreja vai vencer é de joelhos dobrados. Aleluia. Deus, olha para a nossa humilhação nesse momento. Nós estamos clamando por esta nação e estamos pedindo: Deus, sara este país. Deus, que haja em nós este sentimento de colocarmos a nossa vida no altar, repararmos as brechas que estão sendo usadas pelo nosso adversário para destruir com esta nação. Deus, nós oramos agora e nos comprometemos, ó Pai, a fazer mais pelo teu reino, a fazer mais por este Brasil. Deus, que toda corrupção seja arrancada desta terra, que toda mentira, que todo engano seja extirpado deste país. Deus, que nos três poderes desta nação o Senhor possa ter legalidade para operar, que sob o poder executivo, ó Deus, os teus filhos possam estar liderando, que sob o poder legislativo desta nação os teus filhos possam estar liderando, que sob o poder judiciário desta nação os teus representantes possam estar fazendo a tua obra e
anunciando o teu reino naquele lugar. A igreja se dobra diante de ti, porque é nessa posição que vencemos. A igreja se dobra diante de ti, porque é nessa posição que vamos triunfar. Ore, meu irmão, aproveite para orar. Deus está nos dando esta oportunidade para clamar. Eu convido você que é batizado com o Espírito Santo a começar a exercitar o seu dom. Ore em línguas agora, clame por esta nação em línguas. Ó Deus, sobe um clamor da Assembleia de Deus de Blumenau agora. Usa-nos, levanta-nos, capacita-nos. Nós queremos ser a geração que vai fazer a diferença nesse Brasil. Levanta, Senhor, crianças, levanta adolescentes, levanta jovens, homens, mulheres, casais, para começar a fazer a diferença. Nós aceitamos este compromisso. Elai Twitter abacandarabahai, elamanobia celia tui quemantarabia. Vai se colocando de pé agora, meu irmão, por favor. Vai se colocando de pé agora, por favor. Eu vejo lágrimas em olhos aqui. Eu vejo pessoas, aleluia, com seus rostos molhados. Pegue a mão da pessoa que está do seu lado agora. Pegue a mão dessa pessoa que está do seu lado. Isso, feche os corredores. Aí na galeria também, aleluia. O avivamento, a restauração vai começar pela unidade desta igreja. Estamos caminhando para o céu. Por 30 segundos ore por essa pessoa que está do seu lado agora. Por 30 segundos ore e diga: Deus, usa o meu irmão para fazer a diferença. Deus, usa a minha irmã para fazer a diferença. Que lá no trabalho dele, no trabalho dela, ela possa ser, ele possa ser um representante teu na terra. Ore, 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 ore. Deus está ouvindo o clamor desta igreja. Deus está ouvindo o clamor desta igreja. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Deus Santo. Aleluia. Dê um abraço quem está ao teu lado. Diga: você é o canal que Deus quer usar. Você é o canal que Deus quer usar. Deus Santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Deus Santo nome. Aleluia, aleluia. Os presbíteros, diáconos, auxiliares, venham à frente para ajudar a distribuir a Santa Ceia. Não tenha pressa em sair, irmão. Não tenha pressa em sair. Fica tranquilo. Não tenha pressa em sair. Deixa Deus agir. Vamos participar da Santa Ceia com muita alegria, com muito temor a Deus. E Deus ainda quer renovar você ainda nessa noite. Deus tem algo para você ainda nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Pegue o pão e segure o pão, segure o cálice. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega o pão, segure o pão aí, irmãos. E pega o cálice, segure o cálice. Aleluia, aleluia.
Quem pode imaginar Na galeria, alguém aleluia. Os irmãos estão distribuindo aí, aleluia. pra sempre Aleluia. pagando um alto preço assim, preço de sangue só por mim. Como explicar? Ah, meu Senhor, meu Salvador, como poder retribuir tão grande amor que meu Senhor teve por Aleluia. mim. Na galeria tem algum lugar que ainda não chegou o pão? Levante a mão. Aqui embaixo tem algum lugar que não chegou o pão? Chorou, gemeu. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e ele partiu o pão. E ao partir o pão, ele deu aos seus discípulos. Eu quero crer, irmãos, que você recebeu o pão porque você é discípulo. É discípulo. É discípulo. Os irmãos que se batizaram são discípulos do Senhor. Levante o pão. Deus, aqui está o pão partido, símbolo do teu corpo, que foi maltratado, machucado, recebeu coroa de espinho, chibatadas, pregos, se tornaste propício em nosso lugar. Tu nos tornaste propício. Nós éramos indignos, mas tu se tornaste, tu tornaste a minha vida propícia diante de Deus. Tu nos justificaste pelo teu sacrifício. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos. Participe do pão. Aleluia. Levante o cálice. Ah, irmão, daquelas machucaduras, daqueles pregos, coroa de espinho, das chibatadas correr o sangue.
E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Repito, não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. E o sangue de Jesus não perdeu força, continua tendo a mesma força. Levante o cálice. Pai querido, aqui está o suco da videira, que se torna um símbolo do teu sangue, e nós vamos beber em memória do teu sangue, porque o teu sangue nos limpa, o teu sangue nos purifica, o teu sangue abriu um vivo e novo caminho. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.